eu acho que vai comprar um computador para mim. Você entendeu? É bom, porque celular quebra celular, você joga. O cara com o coração assim, não vai assim. O cara com o negócio dele tá usando, você não vai logar, precisar. Esse não é Eu parei aqui, né? Mas eu tenho que melhor. Não tem como você. Aí você caramba. Já quer preparar as coisas. Vou estudar com esse mundo. Os mundo está pegando essa área. E a gente vai estar no final e vai fechar tudo. Quero Deus, Pai querido, Deus Santo, Deus, esta noite, Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade. Mais uma vez, estamos na tua presença, singular, também de aqui, Pai, que nos recebe, também de aqui nos amar, Pai, que mais uma vez está na disponibilidade, de trazer, meu Pai, ao nosso conhecimento, Pai, a estrutura da tua palavra, Pai, que é a luz do teu céu nessa noite, Pai, para aqueles que não chegaram ainda, Pai, tira todo o impedimento, meu Pai, e que assim, mais uma vez, Pai, a nossa vida venha a ser edificada através da tua palavra. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos dando continuidade aqui ao livro Pentateuco, Gênesis. Falei para os irmãos que quando estudamos Gênesis é a origem, o princípio de todas as coisas. Eu deixo essa imagem para os irmãos para repetir o que eu falei, que entre Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, há um espaço, né? Há uma lacuna. E essa lacuna é quando, provavelmente, Satanás ele cai. Porque Deus cria a primeira terra, seu estado original, mas após a queda, tudo mostra que a terra ficou sem forma e vazia. Tudo bem. Eu comecei a falar para os irmãos isso aqui, ó. Esse princípio revelado pelo patriarca Moisés aponta para um período de tempo passado extremamente remoto, manifesto antes dos fatos gerados a partir do versículo 2. Então, o que está acontecendo no capítulo 1, versículo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é até o versículo 2 não tem como calcular.
A expressão do princípio é usada unicamente para revelar o mês das revelações de Deus ao ser humano. Portanto, não confundamos a expressão do princípio com a eternidade passada. Somente as três pessoas, procedentes da eternidade passada, porque as três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, que hoje nós chamamos da Trindade Santa. E é uma briga por causa disso, porque o termo Trindade não está na Bíblia. A expressão termo não é bíblico, mas as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, está presente na Bíblia. Eu vou mostrar isso aqui. No princípio se refere ao início do tempo e da criação, no momento em que o mundo material, o tempo começar a existir. É um marco temporal que define o começo da história da criação do universo, não é a origem de Deus. Então, é revelado a Moisés, em Gênesis, começo do universo, da criação, não a origem de Deus, porque Deus ele é eterno. Então, estudar Gênesis não do ponto de vista, não é aprimora estudar Deus, é estudar as obras que Deus fez. Segundo, a eternidade passada não calcula. Antes do tempo, a eternidade passada é aquilo que existe antes do princípio, isto é, antes do tempo e do espaço. A Bíblia afirma que Deus é eterno. Deus é eterno. Então, Deus que cria todas as coisas, Ele é um Deus da eternidade passada, da eternidade presente, da eternidade futura. Para a gente entendermos Deus, o escritor aos Hebreus, ele diz acerca de Jesus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus, ele não tem princípio, também não tem fim. Olha só, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Eternidade foge da nossa concepção, Eternidade não calcula. Eternidade não está limitado a tempo, a espaço. Deus, ele é eterno. Aí temos outro texto, Isaías 57:15. Assim diz o alto, o sublime. Interessante você continuar lendo esse texto, gritando os lugares que Deus habita. Aqui Deus está identificado como aquele que habita no alto, o sublime, que habita na eternidade. Só que ele também habita no coração dos contritos. Está na apostila que eu escrevi de Isaías. Então Deus, ele é alto, sublime. A Bíblia diz que ele habita no sublime trono. O trono é elevado, o trono é alto. Deus não tem início, ele sempre existiu. A eternidade passada é o domínio onde habitam as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus, é o único Deus, porém Trindade. Adorando. É lógico que a Bíblia mostra a atuação desse Deus, Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, vai entender. E ainda existem pessoas que confunde, quer criar, mas é bíblico. Nenhuma criatura, anjo ou ser humano existe nessa realidade. Somente Deus subsiste em si mesmo, perfeitamente pleno. Está falando do início. É o que eu disse para os irmãos. Jesus, ele se revela a um princípio chamado Nicodemos, capítulo 3 de João. E Jesus começa a dialogar com Nicodemos. Nicodemos já fica doido, porque não compreende o que Jesus está falando. Só que na fala que Jesus fala com Nicodemos, Jesus fala assim, olha o que Jesus fala. Abra a sua Bíblia aí.
quem trouxe a Bíblia? João capítulo 3, versículo 13 a seguir. Olha aí, irmão. Esse fumacinho aqui é só o sangue. Por isso que pegou no filho. Fica bom. A gente agora morrendo aqui, mas ele desiste. Pode ler. E nenhum mais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Pode ler. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Está falando da salvação na cruz. Olha o que Jesus está falando para Nicodemo. Quem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que está no céu. Não, irmão, você já parou para meditar nisso aqui, Jesus? Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu, que desceu do céu. Ele está falando da sua presciência. Jesus, Deus também. O que significa dizer? Deus ele não está limitado aqui agora. Deus ele está aqui. Quando eu estava convertido, eu tinha uma dificuldade de entender isso, porque acabava o culto, eu ia para outro culto. Mas Deus já chegou primeiro do que eu. Amém. Mas nem terminou o culto lá, os irmãos estão falando que Deus estava lá. Eu cheguei, nem acabou o culto, eu cheguei aqui, está dizendo que Deus está aqui. Se Deus é veloz. Só que na verdade Deus, Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Seja positivo ou negativo, Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Agora, a presença de Deus manifesta que a Shekinah é diferente. Habita no meio do seu povo, né? Deus habitando no meio do seu povo. Mas se Deus ele se revelasse para nós, deixasse nós conhecer um pouquinho da sua plenitude, ele descesse aqui agora, virasse para nós, igreja minha, eu estou presente convosco aqui agora. E aí nós já sentiríamos a glória dele. Mas eu também eu estou na sala do trono, sendo adorado simultaneamente. Os querubins, serafins, olha, os anjos estão me adorando. Já também, meu Deus. Vai dar um nó na nossa mente se ele falasse assim: eu estou presente aqui, eu estou na sala do trono agora, e eu estou antes dos anjos existirem, eu estou lá agora também. Antes dos anjos existir, eu não existo por si mesmo, por mim mesmo. A gente ficaria assustado, irmão. Porque Deus está falando do passado, da eternidade passada. Nós ficaríamos mais assustados se ele dissesse: igreja minha, eu estou presente, estou na sala do trono, estou na eternidade passada, mas já estou na eternidade futura. Como é que é isso, Deus? Eu já estou no novo céu e na nova terra. Por isso que Deus é Deus de revelação. Glória a Deus. Porque só pode revelar alguma coisa quem está lá. Deus não revela porque Ele não está, Ele está lá. Ele está. O diabo trabalha com base no nosso passado, e o nosso passado, às vezes, nós esquecemos detalhes. Agora, Deus, Ele sabe de todos os detalhes. Todos. Glória a Deus. Ninguém surpreende Deus com base no que fez, e muito mais com base no que irá fazer. Essa briga é nossa, para Deus não. Deus já sabe o final de tudo, e pela revelação Ele deixou escrito. Ai meu Deus, os Estados Unidos está querendo taxar o Brasil. E se taxar, o problema é nosso. Deus não se preocupa com isso não, porque Deus está no controle de tudo. É verdade. Se Deus quiser, Deus faz. Deus é Deus, né? Deus é Deus. Ó, vamos lá.
que as três pessoas divinas procedem da eternidade passada. Ó, isso que eu estou falando com os irmãos. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É uma oração de Jesus aqui. Essa oração Jesus está dizendo que ele tinha uma glória antes que o mundo existisse. Ele é Deus. Hebreus capítulo 9, 14. Que Cristo, que pelo Espírito eterno, o Espírito Santo é eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então, o que eu estou mostrando no texto para os irmãos, que Deus é eterno. O Deus Criador, estudando a gente, vai estudar a eternidade, é estudar o princípio das coisas que favorecem. É revelado a Moisés esse princípio. Então, Deus é o Deus do princípio. O eterno é o Deus do princípio. Aí nós temos aqui, olha bem, Evangelho de Jesus, segundo escreveu em João, capítulo 1, versículo 1, à luz do grego, tá? Que é o Novo Testamento. Em arque, em logos, prostion, teos. Aparece duas vezes o nome de, mas é mudado. Estudar teologia, nós estudamos teologia, que vem do nome, aqui ó, nominativo, que é o nome de Deus, teologia. Agora, quando você estuda sobre a pessoa de Deus, é teologia. Aí, estudar a pessoa de Deus, que é a eternidade de Deus, é teologia. Quem é esse Deus? Quem é ele? Nós vamos estudar o Êxodo aqui, nós vamos saber mais um pouco sobre esse Deus. Mas esse Deus, ele é extraordinário, tá? Ele não perde. Deus, ele deu um prato, Isaías registrou, antes que houvesse Deus. Não há ninguém que fala que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta. Operando eu, quem impedirá? Até hoje ninguém ousa sequer bater de frente com essa pergunta de Deus, porque não dá certo. Vamos relacionar a etimologia de cada termo com o princípio da criação em Gênesis. Então vamos ver aqui. Isso aqui é interessante porque no princípio era o verbo. Eu vou provar que Jesus estava lá na criação, juntamente com Deus e o Espírito Santo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós temos uma forte relação de Gênesis 1 com João 1. Tá? Então, para isso, nós vamos mexer no grego. A primeira palavra que nós encontramos ao abrirmos João capítulo 1 é esse termo aqui, ó, em, que a etimologia que é uma preposição grega que indica posição, lugar ou estado, denota algo dentro ou no contexto em que vai ser aplicado. Aplicação na criação, assim como em Gênesis 1 começou com no princípio, né? Bereshit, Belo, Shit é princípio. Assim como nós temos Gênesis 1 no princípio, nós temos também aqui, ó, João capítulo 1, que é usado por João. O mesmo conceito aparece em arque, estabelecendo que o Logos já estava dentro do princípio. Por quê? Há uma heresia que eles dizem que Jesus é primeiro ser criado por Deus. É o princípio da criação de Deus lá. Vai ver, vou provar isso aqui. Ele estava junto com a criação. Ele é o Criador.
superior ao tempo e à criação, Jesus. A palavra arque aqui é princípio. Essa palavra aqui, arque, tem a ver com, além do princípio, a palavra arque tem a ver também com matriz, governo. Também está ligado a soberano. Ou seja, esse soberano aqui revela o eterno Deus. Ele é soberano. Jesus aparece lá como soberano. A palavra Senhor, nas traduções do original da Bíblia, tem variantes. Uma das palavras do Novo Testamento para a palavra Senhor é Kyrios. Kyrios pode ser aplicado a um senhor, dono de escravo. Agora, tem uma palavra no Novo Testamento que aponta Senhor, é a palavra déspota. Déspota no grego é aquele que tem autoridade suprema, é aquele que é soberano. E em Judas, Jesus é chamado de déspota, o Senhor que tem todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Então, lá na criação, Jesus aparece também lado do Pai como soberano. Quem é soberano? Não tem como, é aquele que tem autoridade. A aplicação de Gênesis, a aplicação da criação em Gênesis, Bereshit, que é o hebraico. No princípio, João utiliza o mesmo conceito em grego, mas com a profundidade teológica, dizendo que o verbo estava no governo, no comando, na origem de todas as coisas. Isto liga diretamente o Logos à criação. Ou seja, sem Jesus não haveria a criação de nada, tá? Jesus, ele é, quando Deus criando nada, Jesus é o Logos. O que é isso? É diretamente o Pai fala e ele faz. O Espírito de Deus também está lá. Estou mostrando no grego aqui, porque tem que mostrar no grego, tá, essas coisas. Aí tem a outra palavra-chave em grego aqui, de João 1. Os irmãos que estão chegando, olha. Ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava. Esse verbo estava, estava. A etimologia é o verbo em mim. O imperfeito indica a existência contínua no passado. Ou seja, ele já existia. João está mostrando que Jesus sempre existiu. Aplicação da criação. João não diz o verbo veio a existir, mas que já existia. Isso demonstra que o Logos é eterno. Antes que o haja luz, o verbo já era. Antes que Deus fala, haja luz, o verbo já existia. Estou falando da pré-existência de Jesus. Jesus, ele existe. Só que não é o termo de Jesus também, né? É o Deus Filho. Depois vai ser revelado esse nome. Não tem nem como mudar, é Jesus mesmo. Porque a tradução aponta para isso. Aí vem a palavra Logos. Isso aqui, para pregadores, isso aqui é interessante. Porque todo mundo vai pregar João 1, só fala sobre o Logos é a palavra. O Logos é o verbo. Só isso, irmão. Vai cavar mais coisas para mim. Para achar um negócio diferente. Aí eu estou ensinando vocês que tem coisa aqui, ó. A palavra Logos, além de ser o verbo, que é a palavra, a etimologia é o grego ali, ó. Legei, dizer. O Logos é o dizer. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. A palavra que veio dizendo é Jesus, tá? O verbo que é a palavra é dizer. Ou seja, os profetas diziam isso. Veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Esse dizer é Jesus atuando também na mensagem. Contar. Esse contar aqui
é a revelação. Jesus estava presente nas revelações. Falar, quando a Bíblia diz que os homens do passado ouviam a voz de Deus, Jesus também está falando lá, que significa discurso, razão, sabedoria. Eu grifei aqui a palavra sabedoria para mim mexer nela, tá? Vou mexer nessa palavra. Por quê? Sabedoria não é uma coisa só. Tiago já dizia que tem a sabedoria do alto, que é para a gente buscar ela. Tem a sabedoria satânica e animal. Tem gente que tem uma sabedoria do capeta. Camarada aí, você acha que não? Os camaradas conseguem, esses hack aí, esses camaradas aí. Só vou tirar 2 centavos de 1 milhão de pessoas. 2 centavos de 1 milhão de pessoas, meu irmão, 2 milhões. 2 centavos na sua cola faz a diferença? Na minha não faz diferença? Aí o hack eu vou fazer de novo. Um monte de gente que tem na terra. 2 centavos não faz diferença. Mas 2 centavos de cada um. Então, existe a sabedoria satânica. Agora existe a sabedoria do alto. E no culto, irmão, na pregação, a sabedoria que funciona não é a sabedoria do pregador. Não vai dar certo. Você pode conhecer de filosofia, pode conhecer de grego, de hebraico, de aramaico, pode conhecer de tudo e mais um pouco. Na hora da pregação, a sabedoria que funciona é a sabedoria de Jesus. Porque a sabedoria do pregador não vale nada. E fada. Coloca o camarada para dormir. Mima, né? Fica mimando. Agora a sabedoria de Jesus, que é a sabedoria do culto. A sabedoria de Jesus traz revelação, muda a história. Então, quando eu falo que o verbo é a palavra, eu estou falando da sabedoria. Ó, meu irmão, quando a gente estuda a razão, o raciocínio, antes de eu falar uma palavra, você não sabe, o meu cérebro está projetando para organizar as palavras que eu vou falar. Vem da mente, né, para sair pela boca. Então isso é uma sabedoria. Só que nós temos a sabedoria. Provérbio fala de aproximadamente de 30 degraus da sabedoria. Provérbio, sabedoria não é uma coisa. Sabedoria tem os seus degraus. Sabedoria é prudência, sabedoria é temor, sabedoria é entendimento, sabedoria é conhecimento. Só que ali são elementos ligados à sabedoria. Agora, quando eu falo de Jesus, Jesus ele é a própria sabedoria personificada. Olhava para Jesus, você dizia, é a sabedoria que anda, é a sabedoria que cura. O homem mais sábio do mundo antigo foi Salomão. Isso aí é um dos mais sábios do mundo antigo, foi Salomão. Mas a sabedoria de Salomão oscilava. Uma hora ele se mostrava como um homem sábio, uma hora ele se mostrava como um homem tolo. Por quê? A sabedoria de Salomão fez ele construir ídolos. Ele adorou muita gente, muitos deuses aí. Baal, Azera, Milcom, Dagon, Moloque. Ele tinha 700 mulheres, só que não era princesas que ele fazia aliança contra o pau, trazia, e elas traziam os ídolos de lá para cá. Então Salomão, para favorecer elas, começou a incutir na vida dele esses ídolos. Olha a sabedoria que oscilava. A sorte de Salomão, que ele escreveu o Eclesiástico, porque se ele não escreve Eclesiástico para nós podíamos condenar Salomão, mas Eclesiastes é um salvo-conduto de Salomão, porque ele não fala como rei, porque como rei ele aprontou. Eclesiastes 1,12, ele diz assim: fui rei, diz o pregador. Fui está no passado.
Ele está dizendo, eu fui como rei, eu aprontei, errei. Agora eu falo como pregador. E como pregador, olha o que ele fala. Em todo tempo seja as suas vegas. E nunca coloque óleo sobre a tua cabeça. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Começa a olhar para ele. Porque como pregador ele está examinando a Bíblia. Ele está usando a sabedoria que é necessária. Agora como rei, ele queria galgar muitas coisas. E no finalzinho, você vê lá, a sorte dele foi que ele se converteu, né? Então Salomão tinha sabedoria, mas não era sabedoria assim, né? A sabedoria, aqui, verdadeira sabedoria. A sabedoria é eterna. Provérbio 8, 22. Aqui é a sabedoria falando, tá? O Senhor me possuía no início das suas obras, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Está falando da eternidade passada. Essa aí é Jesus. Meu irmão, a sabedoria está em nível mais elevado. Salomão ele exalta duas coisas em Provérbios, tá? Que vale mais do que rubins, do que ouro, do que pedra preciosa. Estou falando de real não, meu irmão. Estou falando de pedras preciosas. Porque esses negócios aí não perdem valor não. Salomão fala que existe coisas, duas coisas que Salomão exaltou acima das finas joias, dos rubis. Primeiro, a mulher virtuosa. Essa virtuosa aqui tem segredo, porque a mulher que ela tem qualidades que glorifica a Deus, virtudes. E uma das virtudes da mulher virtuosa é que a mulher ela é sábia. E a sábia edifica a tua casa, a tola destrói. Salomão ele está falando, e ele conhecia disso. E ele fala bem assim: existem mulheres que o coração são redes e laço. Quem for sábio fuja dela. O que ele está falando? Tem mulher que é armadilha. Tem mulher que é vento. Agora, a mulher virtuosa, o seu valor é mais caro do que joias, do que roupa. Quem achar uma mulher dessa, meu irmão, achou um tesouro. É mais caro do que joias, meu irmão. É difícil não, senhora acha. Hoje? Mas tem mulher. Hoje é difícil, hoje. Tem umas mulheres que o desdobramento dela é carnal. Mas tem mulher que é mulher de Deus. Quem queria cachorro, quer enfimado, qualquer. Você quer ficar curtindo, o cachorro poder orar, não fala. Não, hoje, na verdade, hoje a educação que se passa, né, é uma vaidade desnecessária, né? Segundo, a sabedoria vale mais do que joias. Mas o camarada que é sábio, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de nada. A sabedoria dele, ele entra sem ter dinheiro. Tem um amigo meu que ele viaja aí, vai para a Argentina, vai para o Paraguai, vai para esses lugares aí, sem R$1 no bolso. Ele é mochileiro. Eu falo: como é que você faz isso? Porque eu tenho um diálogo. Só por isso. Ele entra onde tem, aí ele toca os negocinhos lá. Tá certo. Ele ganhava aí, ele é baterista aí. Eu abri mão disso. Ele tocava com uma dupla aí, famosa aí. Ele ganhava por show R$500. A dupla fazia mais de 16 shows por semana. Ele abriu mão disso aí. R$500 por show, só para tocar. Fora os cachos. Por quê? A sabedoria abre porta. A sabedoria é a capacidade de julgar corretamente as coisas. Salomão foi conhecido o homem mais sábio do mundo antigo. Porém, a sabedoria dele oscilava. Só que a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, 42, que Jesus é mais sábio que Salomão. Salomão ele tinha sabedoria, Jesus é Aleluia. a sabedoria. Isso.
ninguém, nem Salomão nem ninguém, conseguiu cumprir. Não é os 10 mandamentos, não. É os 613 preceitos de lei. Jesus cumpriu e criou uma outra. Jesus cumpriu. Eu estava dando estudo esses dias. Jesus ele veio nessa terra, irmão, escuta isso aqui. Jesus ele veio nessa terra como homem. Homem, ele veio nessa terra na estrutura de um homem. Tudo que um homem sente, Jesus sentia. Só que ele era um homem espiritual. Ele não era carnal. Olha a diferença. Ele veio na terra como ele sentia sono, cansaço, fadiga, esse negócio todo como homem ele sentia. Agora o sentimento de um carnal ele não tinha não, porque ele nunca pecou. Esse pensamento aí de besteira, tem irmão que não pode ver uma irmã bonita que já fica, meu Deus, Jesus não tinha isso não. Ele tinha um sentimento santificado pelo Espírito Santo. Estava dando isso, eu estava falando isso. Irmão, porque Jesus ele veio, desejo ele tinha, mas ele era santificado. Porque todos nós temos, irmão. Agora, quando você está na carne, a inclinação é carne. Quando você está no Espírito, a inclinação é Espírito. Então, que se estiver mais alimentado, a inclinação fica para o lado de lá. É o cachorro, né? Eu falei, o camarada cria 2 cães de brigas, quando ele, o preto e o branco. Hoje eu aposto no branco, o branco ganhava. Aposto no preto, o preto ganhava. Ele ficou rico com isso, passou usando o rapaz. Você ficou rico, o que tinha? Porque quando eu queria que o branco ganhasse, eu alimentava mais o branco e daí ficava um preto, sem comer nada. Comia ali só para não morrer. Então sabia quem ia vencer. É assim a nossa vida. Quem tiver mais alimentado, se a sua carne tiver mais alimentada, ela vence. Agora, se o teu espírito estiver mais alimentado, como fazer para alimentar o espírito? É sair fora da carne, é orar, jejuar, orar sem vontade. Durma, mas ora. Durma orando, irmão. Melhor dormir orando, pelo menos você vai sonhar com o anjo. Se você dormir na carne, você vai sonhar com um monte de atribulação aí na carne. Quando eu falo da igreja primitiva, a igreja primitiva é um modelo para nós imitar, porque hoje você marca para jejuar. É ou não é? Você falou, opa, estou trabalhando, vou jejuar amanhã, tanta hora, mas marca para jejuar. A igreja primitiva marcava para comer, porque já vivia em jejum. Olha o capítulo 10 lá, meu irmão, de Atos dos Apóstolos. Pedro está na casa de Simão Curtidor e ele está orando. Ele sentiu vontade de comer. Fala, prepara alguma coisa que eu vou continuar orando. Ou seja, ele está marcando para comer, porque já está em oração. Quando abriu o céu lá, ele viu aqueles animais que desciam, né? Então a mensagem aqui, irmão, é isso aqui, ó. Jesus, ele é a sabedoria. 23 livros de sabedorias. Provérbio apresenta 23 livros de sabedoria. Jesus, ele é essa sabedoria. Quem tem Jesus tem temor. Quem tem Jesus tem prudência. Quem tem Jesus tem discernimento. Meu Deus. Sério. As 7 colunas da sabedoria de Provérbio 9. Prudência, conhecimento, entendimento, conselho. Quem tem Jesus, ele tem conselho para dar. E é conselho de sabedoria, tá, irmão? Porque não é conselho não, de atribulado, não. Conselho, fortaleza. Isso aqui eu já expliquei aos irmãos. Fortaleza. A ideia de fortaleza aqui, esse nível de sabedoria, neste lugar aqui de fortaleza, é quando eu consigo vencer. É o crente que ele lê a Bíblia sem dar sono. É o crente que ele ora sem dar cãibra no joelho. Ele ora muito. É o crente que não precisa ninguém ficar falando, não. Porque quando é uma das colunas da sabedoria. Quando eu estou na fortaleza da sabedoria, nada me para. Pode levantar dos infernos falar contra mim, eu estou na fortaleza. O que é fortaleza? Tem muros, antemuros, eu estou guardado, eu estou protegido. Aleluia, Deus. Né? Eu não fico com esse negócio que nem galinha da Angola está pregando ontem. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. O perigo está lá longe, ela está gritando aqui, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Crente não, crente que está na fortaleza, ele é águia. Não está nem aí para a tempestade, porque vai passar por cima mesmo. Não está aí para podre. Águia não tem medo. Os inimigos
Porque a águia, a gente acha que não tem inimigo, ela tem inimigo nos ares e na terra. Na terra, os inimigos são os passarinheiros, que armam para ela, né? Armadilha para ela, mas ela não tem medo de homem, não. A águia, se ela vir em direção ao homem, o homem tem que esconder na terra. Ela até mata, né? Uma flecha, 300 km de velocidade descendo. Ela bate, é uma bala, né, meu? Onde ela bate, arrebenta tudo. Ó, o verbo se fez carne, aí eu grifei aqui. Isso aqui é uma pregação, né, irmão? Quem é inteligente, os entendidos entenderão. O verbo se fez carne e habitou. Ou seja, ele se fez carne e habitou. 33 anos ele habitou. Só que esse habitou aqui, o grego ali é tabernáculo, eu já mostrei os irmãos aqui. Ou seja, é a mesma ideia do tabernáculo. O tabernáculo é modelo, ou melhor, o tabernáculo é uma figura para mostrar que Jesus viria e habitaria no meio do povo. E a referência do culto era o tabernáculo, tá, irmão? Culto no deserto sem tabernáculo, Deus não recebia. A referência maior do tabernáculo. Aqui que Deus aparece no filho de Levítico, mas não habitou o tabernáculo. Era o centro, ficava no meio, né? Todas as tribos não podiam virar as costas para o tabernáculo. Antes de montar a tenda, seja a tribo de Judá, a tribo de Isacar, a tribo de Dan, primeiro era o tabernáculo. O tabernáculo era a referência. A partir do tabernáculo você pode montar outras coisas, porque o tabernáculo era a prioridade. Quando a Bíblia diz que Jesus habitou, é porque ele precisa ser a prioridade do crente. Prioridade. Fala com Jesus, irmão, pelo amor de Deus. Antes de falar com qualquer um, vai falar com Jesus. Habitou e recebemos, pelo fato de ele habitar, recebemos dele a verdade, a graça e a glória. Isso aqui é uma pregação, tá? Quem tem Jesus na sua vida recebe verdade, graça e glória. A verdade aqui, né, é a lidreia. A lidreia é aquilo que é puro, aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, ou seja, aquilo que não traz no seu bolso bojo, falsidade, né? Ou seja, quem tem Jesus na sua vida, ele anda em conformidade com a verdade. Então o pessoal aí, os mentirosos, quem anda com ele é o capeta, o diabo, o Satanás. Agora quem Jesus habita, ele tem a verdade. Graça é o favor que foi derramado para quem não merece. É nós. E a glória. A glória é a manifestação de Deus no meio do povo. Vocês vão entender isso aqui, ó. Os três objetivos da encarnação do Verbo. Encarnação não é reencarnação, não. Reencarnação é espiritismo. Encarnação é Jesus sendo Deus e fazendo homem. Primeiro, três objetivos, tá? Primeiro objetivo da encarnação do Verbo: consumar o plano da salvação que foi elaborado na eternidade, que foi elaborado na eternidade e foi concretizado na plenitude do tempo. Isso aqui é mistério, tá? Deus não perde não, irmão. Estou estudando Gênesis aqui. Você acha que Deus não sabia que Adão ia cair? Sabia. Você acha que Deus não sabia tudo que ia acontecer? Ele sabia, mas Deus, ele é presciente. Ele não está limitado só ao que vai acontecer, ele está mais lá longe. Tá? Então Deus, sabendo que Adão cairia no Éden, Deus vai para o Calvário. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que é isso? O nascimento de Jesus, que é o Verbo encarnado, é a consumação do plano da salvação. Então os textos aqui, ó. Aqui já é visível. Isso aqui foi elaborado na eternidade passada, antes daqui. Foi aqui, ó. E adorará,
E adoraram todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Vou errar esse versículo aqui. Ah, não, é esse aqui, não foi não aqui. Ó, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse cordeiro aqui está falando do plano da salvação. Aqui é a promessa de Gênesis 3 que nós vamos ver. E isso aqui é um versículo que muita gente não entende. Esse versículo aqui, o que está acontecendo no capítulo 6 aqui? É fato. Acabou de morrer o rei Uzias, que tinha um grau de parentesco com Isaías. Isaías vai para o templo lá. Quando ele chega, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isso é no culto, né? Você está vendo o Senhor aonde, Isaías? Eu vi o Senhor assentado no alto e subindo de trono. Ele está no culto, que era uma coisa rotineira. Está esperando os levitas cantar, o sacerdote pregar, alguém falar. Só que aquele culto mudou a história de Isaías. Ele diz que ele viu o Senhor. Mas ele viu o Senhor, o céu abriu. O Senhor está onde? Assentado no alto e subindo de trono. E quando eu olhei e vi o Senhor assentado no alto e subindo de trono, eu vi serafins. O único que revela isso na Bíblia é Isaías. Falava serafim é Isaías, que é aqueles que ardem em fogo. E eu comecei, Isaías começa a observar. E o séquito encheu o templo. Ou seja, o que está acontecendo no céu contagiou o culto. Primeiro ele vê um culto no céu que mexe na terra. E como era o culto do céu? Os serafins que adoravam, os adoradores pegavam fogo, que é os anjos. Ou seja, quem está adorando diante do trono está pegando fogo. Então quem não gosta de fogo não faz parte desse culto não. Aí a Bíblia diz que eles tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto. Por quê? E o texto diz que eles voavam por cima do trono de Deus. Aí tem gente que fala, acima do trono de Deus não tem nada. O serafim voava. Só que eles voavam com o rosto. A dignidade deles adorar era tão alta que Deus permitiu eles subir acima do trono. Só que eles não olhavam para quem estava sentado no trono. Isso é reverência. Porque eles reconhecem que quem está no trono manda, comanda, faz, opera, né? Aí eles, com o rosto coberto, tinha uma outra asa, mais 2 asas, eles cobriam os pés. O que cobria aqui a face, eles estão dizendo que o Deus que eles adoram é um Deus que merece ser respeitado. Eles, mesmo diante dele, não tem nem dignidade para olhar para ele, porque é um Deus santo. Com 2 cobriam os pés, isso fala de humildade na adoração, tá? Reconhecer que aquele que está embora que eles estão acima do trono, ele reconhece que aquele que está no trono é mais elevado do que eles, mais grande do que eles, mais poderoso do que eles. E com 2 voavam até. Esse voava, algumas versões diz que eles zagueavam para lá e para cá. Ou seja, diante do trono não, ninguém que adora diante do trono adora parado. Diante do trono de Deus tem movimento. Aleluia, glória a Deus. E não é uma voz, eles não clamavam para quem está no trono não. Eles clamavam aos outros. Meu Deus. Quem está no trono só recebe. Agora a convocação é um ao outro. Santo. Aleluia, Santo. Santo. Santo é o Senhor. Quem está no trono está recebendo, irmão. É como o serafim dizendo: diante do trono você vai ficar de boca calada. Um convoca para o outro. Santo. E outro grita: Santo. Santo. Porque diante do trono ninguém pode ficar de boca fechada. Quando Isaías viu isso, mexeu com ele. Mexeu com ele. O culto no céu mexeu com ele na terra. Já pensou isso, irmão? Ele está no culto e o céu se abre, ele está vendo um culto no céu. Só que o culto que ele vê no céu mexeu com Isaías na terra. Que lição para nós? Será que o nosso culto na terra mexe com o céu? Meu Deus! O culto do céu mexeu com Isaías na terra.
Aí Isaías ele olha para ver o teto, sob teto. Ele olha para ver os umbrais, a viga da porta, sumiu, diz que tremia tudo. Ele fala. E a voz do que clamava, os adoradores, a voz dos que clamavam. E ele grita: ai de mim, que vou perecer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele fala, ai de mim, ele está reconhecendo. Até agora eu aprontei que não é brincadeira, meu Deus do céu. Porque o culto que Isaías está vendo está mexendo nele. Já que nossos cultos mudam a história de alguém. O cara vem aleijado, volta, sei lá. Cara, eu fui pregar esse dia na igreja para dizer para vocês. Chegando no púlpito, irmão, alegrinho. Aí o tocador, tocador de berimbau. Berimbau não, tocador. Mata a gente. Aí eu orei, rapaz, o tocador, Vato, vai que ser homem de Deus. Vai ser homem, você não tem um paracetamol para dar, você está falando isso comigo não. O que você falou? Dá um paracetamol aí, mano, eu estou ruim aqui. Falei, rapaz, você está na casa de Deus e você não quer o poder de Deus te curar, não? Espera que eu vou orar com você, você crê? Falei, igreja, antes de eu começar a pregar, vamos orar para esse tocador aqui, que ele está ruim, né? Ele está querendo remédio, Jesus é a nossa cura. A igreja orou, rapaz, depois ele está acelerado lá. E aí, varão, resolveu o problema? Vem pedir remédio. Porque nossos cultos, pessoal, lógico que tem a medicina. Mas, se Deus permitir. Se Deus permitir, Deus é glória. Tira o seu. Ah, se não acontecer, você está colocando você. Se não acontecer, quem fica envergonhado é nós. Mas se acontecer, quem vai ser glorificado é Deus. Se Deus permitir entrar um morto aqui, não fica desesperado. Eu fui pregar esse dia e a mulher morreu. No lugar aí. Pastor, morreu mesmo, tá? Olha, nós estamos no culto de poder de Pentecostes, ressuscita. A mulher ressuscitou lá. Do mesmo jeito que morre, eu vivo. Estava ele é um famoso aí, um cantor famoso aí, e o pastor morreu. Aquele pessoal, um negócio, festa da igreja. Você tem que estar orando. Festa da igreja. Morreu o Mateus Biel, o famoso. A mulher ficando roxa. Desliga não, mano. Cantando para ele. Eu só orar. Voltou. Respirar. Bom, agora não, os cultos que não mexem com nada, culto estranho é esse. Culto que o camarada vem. Eu acredito no poder do culto que Deus está sendo adorado, irmão. Culto não é para homem. Aí tem gente que fala, que culto gelado, que culto ruim, que culto frio. É nós. É nós que estamos frios. É nós que estamos gelados. Porque quem está prestando o culto é nós. Quem recebe o culto é Deus. Se o culto está ruim é porque nós estamos ruins. Se o culto é gelado é porque nós estamos gelados. Nós temos que rever os conceitos do nosso culto. E culto não tem esse negócio. Eu vou lá para mim receber meu lado. Quem vem receber? Culto você vem para dar. Aleluia, Deus! Culto você vem para entregar para Deus. Vai receber. Agora, se Deus receber o seu culto, você vai sair daqui mudado de vida. Deus muda a tua história. Deus muda os seus projetos. Deus abre porta onde não tem. Deus faz milagre. Cego vê, paralítico anda. Porque Deus está recebendo o culto. Agora nós temos que dar uma olhada para Deus. Agora tem esse culto aí, né? Culto de meia boca, rapaz. Eu preguei esse dia, sobre o culto de Abraão. O culto que começa em casa. Abraão não leva fogo de casa, né? Tudo aconteceu de casa. Quando chegou no ambiente do culto, Deus só fala: ergue os olhos. Providência está ali. Meu Deus! Quando o culto sai de casa, Deus providencia tudo no lugar. É isso aí. A Isaías, quando ele vê isso, o que ele faz?
Ele confessa para Deus: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu também sou de impuros lábios. E ele está vendo Deus. Aí ele ouve uma voz. Isso aqui é mistério, eu não falo para os irmãos, tá? Isaías, ali no texto, ele está no presente. Deus está revelando ele a eternidade passada. Isaías está vendo a intimidade de Deus, rapaz. A Isaías, depois que ele ouviu a voz do Senhor, aí ele ouviu uma voz que dizia: a quem eu enviarei? E a quem há de ir por nós? Plural. É uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A quem há de ir por nós? Isaías, ele grita: eis-me aqui. Mas eis-me aqui é a fala de Jesus. Quem revela isso é Paulo. Sendo Deus, ele não ficou questionando por ser igual a Deus. Eu sou Deus, eu vou ter que descer lá como homem. Paulo começa falando assim, ó, Filipenses capítulo 2, 5: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus, não negou para os outros passando ser igual a Deus. O que é isso? Ele não ficou questionando: eu sou Deus, eu vou ter que fazer isso nada, vou ter que me esvaziar do meu poder, deixar trono, deixar reino, deixar tudo aqui, céu para ir para a terra. Pô, nunca, Pai, manda outro. Não, Jesus não foi isso não. Que haja em vós o mesmo sentimento, resignação. O que é resignação? É um sentimento de alguém que tem todo o poder e autoridade, ele abre mão para favorecer alguém que não tem nada. Aleluia, Deus! É o que a Bíblia fala. Sendo Deus, não negou para os coração. Ele olha para a terra, aí ele fala: meu Pai, eu vou. Mas você vai ter que ir como homem. E como homem você vai ter que ser servo. E como servo você vai ter que ser obediente até a morte do cuide. Se errar, perde tudo. Eu vou. Eu vou. Eis-me aqui, eu vou. Rapaz, o diabo não gosta disso não, velho. Meu Deus, é forte. Porque o diabo, ele diz: eu vou subir para ser. E ele caiu no lugar mais. Não tem para onde ir, depois do inferno, tem para onde vai. Não tem mais não. O inferno é o auge da humilhação. Tanto que todos que pegar quando não vai para o inferno, é o auge da humilhação. O diabo disse: eu vou subir, vou montar o meu trono. Se exaltou, altivez, soberba, né? O egoísmo, vou subir. Você foi lançado, foi humilhado lá. Mas Jesus diz assim: eu vou descer, Pai, um pouquinho para me fazer. Deus gostou, vou te exaltar. Como assim, Pai? Os anjos te respeitarão. Você sabe o que é isso, irmão? Os demônios te respeitarão o teu nome. Dar-te-ei um nome que estará acima de todos os nomes. Por causa do seu nome salvarei. Batizarei com o Espírito Santo. Aleluia! Vou renovar. Você vê que o nome de Jesus, quando é pronunciado, meu irmão, você está doido. Vai lá que não, pastor, quero ver quem para. Mas isso aqui, ó, foi isso aqui, querido, ó. A consumação do plano da salvação foi Jesus dizendo: eu estou pronto, Pai, pode me enviar. Sendo rico, Paulo diz assim: sendo rico se fez pobre para nos enriquecer da salvação. Quem é rico, vai rico mesmo, rico, vou abrir mão da minha riqueza. É ruim. Agora Jesus fez isso por nós. O primeiro objetivo da encarnação do Verbo, tá? Ele para consumar o plano da salvação. Mas esse consumar o plano da salvação, ele teve que nascer, plenitude dos tempos. E como homem, numa época terrível, época de Herodes. Tendo Jesus nascido nos dias de Herodes, essa Herodes é Roma, rapaz. Jesus nasceu no tempo de Roma. Tinha crimes a mano, prostituição, orgias, paganismo, tudo que não presta, mas Jesus nasceu. Porque quando Deus tem a promessa para alguém, pode ter o tempo ruim que for, ele faz nascer. Pode aparecer o que for, vai revolucionar tudo, tudo. Segundo objetivo da manifestação do Verbo, porque Jesus se fez carne. O Deus, eu estou falando do Verbo, meu irmão, estou falando do Deus Criador.
Então, você vou que dar um princípio lá. Porque ele se fez carne. Porque ele veio como servo para manifestar o Emanuel. A palavra Emanuel aqui é uma junção de palavras. Deus dentro do barro. Barro sou eu e você. Deus está dentro. Ó, Deus ele está do meu lado, porque a palavra Consolador revela Deus do lado, aquele que é chamado para estar lado a lado, mas a palavra Emanuel significa Deus dentro do barro. O Deus que está dentro do lado está no meu coração, está na minha mente, está na minha vida. Ele me protege por fora e me protege por dentro. É um mistério. Para que o Novo Testamento, manifestar o Emanuel, para que no Novo Testamento exercesse plenamente os 3 ministérios do Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. Isso aqui, ó. Ninguém conseguiu ser esses 3. Samuel chegou perto, mas não foi. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz, mas rei não. Tinha tudo para ser rei, mas não foi. Jesus, hoje ele é juiz. Na verdade, ainda ele não é juiz assim. Ele é um advogado, mas no futuro próximo ele vem como juiz. Só que hoje, o tempo que ele se revelou, ele é profeta, sacerdote, juiz. Está revelado aonde? Nos presentes que alguns magos entregaram. A Bíblia não toma vocês, irmão. A Bíblia fala uns magos, não fala 3. 3 é coisa nossa. Uns é plural, é mais de 2. Mais de 1, né? Uns. Mas a tradição, 800 anos depois, falou que era 3. Entregaram os 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro é a realeza dele, ele é rei. O ouro aponta para Jesus como rei. A mirra aponta para Jesus como profeta. Porque a mirra é o seguinte: para ele exalar cheiro suave, tem que ser esmagada, quebrada. Jesus, ele é o profeta sofredor. Sacerdote é o incenso, porque o sacerdote, ele entrava no lugar santo e ali havia um altar de incenso. Ele tinha que ficar intercedendo para o povo com aquela fumaça. Zacarias, ali havia a revelação de Deus. Então, interceder é papel de sacerdote. Logo, Jesus, ele é profeta, sacerdote e rei. Só que o Emanuel, quem viu Jesus viu o verdadeiro, e não é qualquer profeta não, né? O grande. Você lembra quando o filho da viúva de Naim ressuscitou lá? Que o povo começou a gritar: Deus visitou o seu povo e um grande profeta se levantou entre nós. Por que um grande? Porque não profeta maior, como os outros lá que chamavam? Porque um grande. Porque só existe ele grande. João Batista não era grande, Elias não era grande, grande é só ele. Ele é grande. E ele tinha moral, né? Os profetas falavam bem assim, ó. O único que foi mais atrevido ali foi Moisés e Elias. Moisés é chamado de profeta. Risca o meu nome no teu livro. Isso é coisa de quem é atrevido. Eu não tenho coragem de fazer isso não. Por causa do povo atribulado, o povo era atribulado. Risca o meu nome no teu livro, Deus não pode riscar não. O povo diz: se o Senhor não for comigo, nem daqui eu saio. Vou enviar o nome, não quero anjo não, quero a tua presença. Tem mais, eu não quero só a sua presença, não, eu quero ver a tua glória. Moisés, homem nenhum viu a minha glória, não, mas eu quero. Eu não quero. Ó, 3 pedidos de Moisés lá. Eu quero a tua presença comigo, né? Eu não quero anjo, eu quero ver a tua glória. Meu Deus! Eu pedi de atrevido, irmão. Então vem para cá, entra na fenda da rocha, vai para frente. Você vai ver passando a minha bondade, minha misericórdia, esse negócio todo. Eu vou colocar minha mão ali. O Elias, o outro. Elias diz: olha, Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus, em cuja presença eu estou. Ele está revelando uma senha ali, tá? Para quem prega sobre ele, ele está liberando uma senha terrível. Olha, Acabe, eu estou na presença de Deus. Pelo fato de estar na presença de Deus, segundo a minha palavra, não vai chover. Tiago disse que ele orou. Isso é uma oração.
não vai chover. Deus olhou assim, tá bom, 3 anos, 3 meses sem chover. Mas Deus mandou? Não. Mas ele já estava na presença de Deus, então tem moral para falar. Olha aí, ó. Vive na presença de Deus, você tem moral para falar. Não precisa. Eu estou na presença de Deus já. Quando você está na presença de Deus, envolvido com Deus, você já sabe qual é a sua proposta, você já sabe qual é o seu propósito, você já sabe o que Ele quer, você já sabe. Não precisa de revelação. Porque tem gente, eu vou atrás eu vou lá no posto de oração da profetisa olho de águia, porque ela tem uma mensagem de Deus para mim. Meu irmão, você está na presença de Deus, você não vai atrás de posto de oração de nada, não. Você bate seu joelho e Deus te revela. Eu vou no monte porque tem um profeta barbudo, com o olho cheio de remela, anda com litro de azeite do lado, com cajado tingido com óleo de peroba, sei lá, anda com chinelo e fica falando os negócios lá, nem sei se é hebraico, Elohim, Shaddai, Elohim, Shaddai. Então o povo vai nesse monte de coisa. Não, meu irmão, você está na presença de Deus, olha. E graças a Deus eu estou falando para vocês, irmão. Quando você está na presença de Deus, Deus te preserva de falsa revelação. Não fica brincando, não. Você está no meio de todo mundo, pode ser que seja Deus. Todo mundo é revelado. Todo mundo é revelado, mesmo você, tem gente que fica tripulado. Deus falou comigo. Mas Deus está te preservando, você está na presença dele. Olha, isso aqui, irmão. Elias vivia na presença de Deus. É uma chave isso aí, é um segredo. Se eu estiver na presença de Deus, eu tenho moral para abrir e fechar o céu. Mas na presença de Deus, fala. E ele é diferenciado. Elias é diferenciado. Além de ele estar na presença de Deus, ele é um profeta diferenciado. Porque ele diz, segundo a minha palavra. Os outros diziam, assim que o Senhor me falou, Deus. Ele disse, segundo a minha palavra. Não seja igual a ninguém, não, meu irmão. Seja diferenciado. Estou surpresa, hein? Seja diferenciado. Todo mundo fala essa língua, eu vou falar outra, porque eu estou na presença. Quem está na presença de Deus não precisa ficar ser eco de ninguém, não. Ser uma voz de Deus na terra. Acabou. Só que Jesus foi maior do que todos eles. Não é possível. Nossa, é engraçado. Jesus foi diferenciado, porque ele é chamado de um grande profeta se levantou. Olha, ele chegava e falava bem assim, ó, o que está escrito na lei de Moisés? Isso, isso e isso. Moisés vos disse isso. E Moisés é referência, hein? Eu, porém, vos digo. Como é que é? Moisés falou isso e isso e isso. Eu, porém, vos digo. Acabou. Em verdade, eu vos digo. Jesus está mudando, está dizendo. Moisés falou isso, mas minha fala é mais maior. Aí entra a lei de Cristo. A lei de Cristo é muito mais do que a de Moisés, porque ele era de fato o grande profeta. Sacerdote. A palavra sacerdote, ó, isso é segredo. Quando você vê na Bíblia, tem gente que acha isso aí é bobagem, é besteira. Está escrito lá que Jesus era carpinteiro. Carpinteiro. A palavra carpinteiro no grego é tecton. Tecton é aquele que trabalha em madeira, é um artifício. Ou ele é um artista em madeira. Então, quando a palavra tecton revela, Jesus não fazia só mesa. Por que ele fazia mesa? A ideia que ele trabalha em madeira, ou seja, que ele pode fazer viga, pode fazer. Ele fazia até barco. O artifício faz barco, porque ele trabalha em madeira. Ele constrói fazendo as coisas em madeira. A palavra carpinteiro é aquele que trabalha sobre madeira. Eu quero que você faz isso. Ele faz o que você quisesse da madeira. Só que a palavra sacerdote é uma revelação. O latim, não o grego. A palavra latim para sacerdote, você tem lá no Vaticano, pontifícios. Já viu essa frase? Olha o pontifícios aí, que é a palavra latim. Pontifícios é o sacerdote, que significa aquele que constrói ponte. Juntando a palavra carpinteiro com a palavra sacerdote, é aquele que constrói sobre madeira uma ponte.
que dá acesso de um lugar ao outro, que ponte é para dar acesso. Só que Jesus ele não só construiu ponte, ele é o construtor da escada de Jacó. Olha a escada lá. Na verdade, ele é a própria escada de Jacó. Jacó viu a escada e não entendeu nada. E na escada subia anjos. Primeiro, a Bíblia diz assim: se é anjo, tem que descer. Mas o texto diz que subia e descia. Parece errado, né? Se é anjo, está no céu, tem que descer para subir. Só que o texto diz que os anjos subiam e desciam. Subia e descia. Isso é Jesus. É Jesus. Ele é do céu, mas ele está ligando a terra com o céu. É o ministério aqui, ó. É o ministério dele. Ele está ligando aquilo que estava desligado, né? Ele veio do céu. Ele é do céu. Só que ele está ligando a terra de volta ao céu e o céu de volta à terra. Ele está trazendo essa ligação. E quem viu isso? Os evangelistas. Diz que quando ele clamou, o véu do templo se rasgou de alto, porque a ligação já tinha sido feita. Então o resultado que a ligação foi feita na cruz do Calvário, o resultado foi o céu mostrando. Ele já ligou aqui, então vou rasgar aqui, não precisa mais disso. E quando o véu do templo rasgou, aí foi revelado que a arca não estava lá, porque a arca verdadeira era ele. Jesus. Presença. A presença. O Emmanuel. Emmanuel. É Deus dentro do barro. Ele está dando vontade de chorar aqui. Mas Deus está falando aqui. Emmanuel. É Deus dentro do barro, é Deus comigo. Essa mensagem aqui, porque o verbo se fez carne, é para dizer: eu não te largo, eu não abro mão de você. Eu não te deixo, não. Pode mamãe esquecer, papai esquecer. Aleluia, Deus! Agora, meu irmão, ele não, ó. Sufrisco. Deus conosco. Quem está conosco é Deus, irmão. É o que eu estou falando, é o eterno, é o imutável, é o soberano. Tem gente que fala: Deus não fala com o comedor de arroz e feijão. Deus fala com o comedor de arroz e feijão que é santificado por Jesus. Fala. Estou falando o que ele vai falar. Esse dia um camarada falou isso aí. Nada, Deus vai falar com esse comedor de feijão e arroz, não entendeu nada. Aí o dia que Deus revelar ele, ele toma um susto. Comedor de feijão e arroz aí que Deus vai falar. Não, isso aí. Já defender já. Deus é tão misericordioso que usa o comedor de arroz e feijão. Vamos falar com o comedor de arroz e feijão. Porque se Deus falar, o outro fica até doido, misericórdia. Terceiro, ó, isso aqui é uma pregação. Terceiro objetivo da encarnação do Verbo, para revelar, ó, o Verbo que é Jesus, que é Deus. O Verbo se fez carne, é Deus, ele é Deus, ele é eterno. Então esse Deus está se encarnando para consumar o plano da salvação, para mostrar que ele está conosco e para revelar no Calvário a expressão maior do amor de Deus. Qual é a maior expressão do amor de Deus? Não é quando Jesus dá vista cego. Meu Deus! Não, meu irmão. A maior expressão do amor de Deus não é quando ele anda sobre o mar, não é quando ele repreende o vento, não é quando ele cospe no chão, faz onda e aplica e o camarada sai enxergando, não é quando o Lázaro ressuscita depois de 4 dias. Não, a maior expressão não é quando ele multiplica pães e peixes, não é quando ele faz milagres extraordinários, maravilhas. A maior expressão do amor de Deus é quando o filho dele vai para o Calvário. Meu irmão. Porque quando Jesus vai para o Calvário, Deus está dizendo: agora ele vai cumprir o meu propósito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está dizendo o seguinte: eu vou entregar o meu filho à morte. É o santo que vai morrer no lugar do imundo. É aquele que é soberano, que é Deus, se fez homem. E olha, antes de Jesus chegar lá no Calvário, foi revelado para ele que ele ia passar, tá, irmão? Já pensou, irmão? Você é um homem de Deus. Deus te revelar todo o cenário que vai acontecer com você e te dá a opção. Você pode passar por essa rota ou por essa. Você vai escolher. Deus já me mostrou um B.O. que vai dar, eu vou passar por aí. Não, ué.
estamos no culto aqui, meu irmão. Eu estou dando uma loja de enchente, então tiroteio, tá uma guerra lá. Tá uma guerra feia lá. O que eles fazem? Olha, igreja, irmãos, vocês aí, ó, 19 horas, vocês segura. Depois você. Tem irmãozinho que pega a Bíblia. Tiroteio tá ali, o irmão dá até a volta. Eu vou passar por aqui na. Meu irmão, a Jesus foi revelado, isso que eu estou falando para vocês. A Jesus foi revelado tudo que aconteceria com ele, mas ele não recuou. Ele estava orando no Getsemane, chamou alguns discípulos, mandou o resto ficar para lá, porque não ia aguentar o peso. Clima pesado. Você já orou quando o clima está pesado? Parece que o céu fica de bronze. Estava assim. Não é visível ali mesmo, mas tinha demônio rodando ali. Jesus está orando. E de repente o seu suor começou a transformar em grandes gotas de sangue. Como em grandes gotas de sangue? Ele olha para Pedro, estava roncando, Tiago, Pedro, João. Ele vai e balança eles. Vocês não conseguem velar comigo uma hora. Eles acordam, mas ele está na carne aí, meu. Não dá para orar com Jesus, não. Porque é agonia. De repente a Bíblia diz que Jesus começou a ter visão. Visão, isso era quinta-feira. Ele começou a ter visão do que aconteceria sexta-feira com ele. Ele viu a cruz, ele viu coroa de espinho, ele viu chicotada, viu o burro, viu tudo. Ali no Getsemane, ele já estava vendo, mas ali o cenário abriu tudo para ele. Quando o cenário abriu, que ele está vendo isso tudo, ele fala para o pai assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí grava aí. Quando ele fala isso aí, um anjo veio confortar. Está escrito. Esse anjo que veio confortar a Jesus vem trazer a mensagem do Pai, porque o anjo delegado de autoridade do Pai e chega para Jesus e fala: você pode desistir de ir para o Calvário. É duas opções que você tem. Se você quiser voltar para o céu agora, tu continuarás sendo o absoluto Filho de Deus, o eterno Filho de Deus. O trono te espera do lado do Pai. Teu lugar ao lado do Pai está lá. Você pode voltar. Só que o anjo foi bem claro. Porém, se tu não fores até a cruz, não haverá igreja. Aí que é o problema. Irmão, aí fala de igreja. E Jesus tinha prometido, uma semana antes ele tinha falado, edificaria a minha igreja. E ele não deixa a palavra cair por terra. O anjo mexe com ele e fala: você precisa ir até o final. Porém, Satanás continuará absoluto no lugar de tormento. O pecado continuará triunfando sobre os homens. Não haverá batismo com o Espírito Santo. Oh, Deus! Não haverá arrebatamento da igreja. Quando ele ouve o anjo falar isso, sabe o que Jesus mesmo? Pai, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E outros falam: minha vontade não é passar, mas a tua é. Aí Isaías diz: foi do agrado do Pai moê-lo e enfermá-lo. Ele está dizendo: Pai, que se cumpra a tua vontade aí. E ali, meu irmão, o pau quebra pro lado dele, tá? Ele é esbofeteado. Tem gente que na igreja: Jesus é esbofeteado. Esbofeteado, você acha que é peteleca, irmão? É burro. Está dando murro para o cadente, vai inchar. Jesus toma murro e é soldado batendo nele. Aí você me perguntaria: irmão Lindomar, mas por que isso? É por amor. Aleluia! É o amor de Deus. Eu preguei isso numa cruzada, irmão. Ele está tomando murro por amor. A cada murro que ele tomava ali, ele está dizendo: eu amo você, eu te amo.
porque ele poderia revidar. Ele falou anteriormente, ele vai falar depois para Pilatos: se eu rogasse ao meu pai, ele mandaria que 12 legiões de anjos, meu irmão. Mais de 72 mil anjos, acabaria. Mas ele está tomando burro. Mas ele não deixa de amar. Pega uma coroa de espinho, coloca na cabeça dele, bate, zomba dele, mas ele não deixa de nos amar. Porque ele não está vendo apenas um momento. Isso eu aprendo com Jesus, porque Jesus não vivia só de momento. Porque quem vive de momento, ele pode cair a qualquer hora, porque o momento, dependendo se é bom ou se é ruim, vai dependendo do momento para receber a Deus. Jesus, ele vivia de história. Ele sabia que aquele momento ia passar e a história ia continuar. Então ele está apanhando, mas ele está vendo a minha vida, a nossa vida. Ele está vendo a eternidade futura que ele preparou para todos nós. Colocou a coroa de espinho na cabeça dele, mas ele prometeu nos dar uma coroa de glória, coroa incorruptível. Pregaram as mãos dele, como que dizendo: travamos ele, travou nada. Ele ressuscita. E eu glorifico a Deus, irmão. Depois você lê o Salmo 118 lá, que há uma revelação lá. Salmo 118. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele olha o céu. O salmista no Salmo 118 ele viu isso. Quando Jesus disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem. Sabe o que o salmista viu? Deus. Rapaz, Deus é justo, Deus é santo. O filho dele não tem pecado, está morrendo injustamente. O pai fica irado. Ele se levanta do trono, chama um querubim. Querubim é anjo da justiça de Deus. Se o irmão tem uma visão de um querubim aí, vai saber que vai morrer alguém. Porque o querubim mata por causa da santidade de Deus, tá, irmão? Querubim defende mesmo, tá? A santidade de Deus. Aí o querubim, ele chama o querubim abre as asas. Na mensagem figurativa do salmista, Deus sobe sobre o querubim e dá um voo nos 4 cantos da terra. Nisso que Deus está voando, a terra começou a tremer. Foi quando tremeu o povo lá. Calvário começou a tremer. Deus estava inclinado para descer no Calvário para matar todo mundo e acabar com a terra. Quando Deus está perto para vir, na revelação do Salmo 118, Jesus: Pai, perdoa-os porque eles Deus voltou para o céu. Deus estava vindo para destruir, acabar com Roma, acabar com a cúpula sacerdotal, acabar com o povo. Só que Jesus viu que ninguém viu. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A fala do filho morrendo segurou o pai. Bom, quando você é filho de Deus, a sua fala funciona. Meu Deus! Quando o céu vê você como filho de Deus, a sua oração muda de destino. A oração muda de destino. O médico fala: vai morrer de câncer, mas você é filho, não morre. Não vai morrer não. Deus cura. Ó, meu Deus. Hoje ela está bem assim, a Núbia. Aí gente, mamar, vamos orar ali para a Núbia. Eu não gosto de falar Núbia não. Cheguei lá, a Núbia estava com câncer. Magrinha, irmão. Numa rede do lado de fora. Toda bem pálida. Falei: Jesus, cura essa mulher. Para que o seu nome seja glorificado, Jesus. A pouco começou a orar, Deus começou a orar um Pentecoste. No outro dia a mulher tinha saído da rede, foi lá fazer o que tinha que fazer, Jesus não curou ela. Para a glória de Deus. Está viva até hoje, tem mais de 15 anos atrás. Glória a Deus. Porque quando você é filho de Deus, irmão, não é ser, eu sou profeta, e daí? Você é filho? Eu sou evangelista, e daí? Você é filho? Eu sou pregador, e daí? Você é filho? Pode ser pregador, pode ser cantor. Se não for filho, não tem moral. Com Deus não tem, não. Vai ter moral com o ministério, com a convenção, sei lá. Não adianta ter moral também com isso e não ter moral com Deus, né?
Mas é amor, meu irmão. É amor. Esse amor de Deus é extraordinário. Esse amor de Deus é... O amor de Deus para conosco é altruísta, abnegado e imparcial. O que é altruísta? Uma pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si próprio. É Deus. Deus. Isso é Deus. Deus pensou em... Glória a Deus. Quando Ele entregou o seu filho, Ele estava pensando em mim, estava pensando em você. Aleluia. Pequenino. Ele pensava em mim. Isso aí é Deus. Oh, Deus. Deus ele não é egoísta, por isso que Ele é Deus. O homem é o seguinte: o homem te perdoa, passa 20 anos, ele fica remoendo. Perdoou, mas fica lá. Agora Deus não tem isso não, pô. Deus ele perdoa, acabou, está perdoado, Ele não lembra nada. O homem perdoa, mas, né, ou você faz alguma coisa para alguém, ele quer alguma coisa para ti em troca. Agora Deus não. Tudo que os homens fazem para você, se for Deus na vida dele, ele vai querer não. Agora, tudo que os homens naturais fazem para você, ele quer em troca. Agora, Deus não. Se Deus fosse pedir troca, meu irmão, já estava no vento. Que vento que nós estávamos lascados mesmo. Ó, o amor de Deus é abnegado, que é sacrificial. Esse amor sacrificial aqui é o ágape. Estava explicando isso ontem na escola dominical. Ágape é o amor que segura casamento, é o amor que se avalia pelo sacrifício. Está tudo bom, não é ágape não. O ágape é quando o pau está quebrando. É o amor que é para me amar meu inimigo. O cara está me xingando e eu amo ele. Não é falsidade não. O ágape é real. É o amor legítimo. E tem vários estilos de amar, né? Tem o pessoal que ama aí, mas é o mania. Eu te amo, meu amor. É o estilo mania. Que estilo mania é esse? Eu te amo, mas você não conversa com fulano não, hein? Ó, eu te amo, mas eu quero que você vai, mas tem hora para chegar. É obsessão, né? É um amor obsessivo. Eu mando nela. Tem uns obreiros aí que ela é minha propriedade. Sai, Satanás. Que é costela. Costela não foi tirado do pé nem da cabeça. Do lado, é a instrutora, a ajudadora. Oh, Deus. O dia que eu casar, a mulher vai ficar debaixo dos meus pés. Eu falei: meninas, sai fora desse cara, porque ele vai pisar em vocês. É coisa do Satanás na vida dele. Tem que casar com alguém que vai falar que vai ser minha disjuntora. Quantas vezes eu vi isso? Eu tomava susto. Porque abnegado é o sacrifício, o amor sacrificial. Ímpar, que não se divide por dois. Incomparável, que não possui outro semelhante. Amor de Deus não se compara nem mãe, nem amor de mãe. E olha que amor de mãe tem. Mas tem umas mães loucas aí, né, que está dando filho para os outros. O amor de Deus é muito mais do que amor de mãe, amor de vó. O amor de Deus não se compara a nada, irmão, a nada, nada. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele quer. Por isso que Deus merece ser glorificado mesmo. Não era nem para estar vivo. Misericórdia de Deus, nós aprontamos aí, não era brincadeira. E agora, nesses obreiros que o camarada foi cachaceiro a vida toda. O cara usou droga a vida toda, prostituiu a vida toda. Com 40 anos aceita Jesus, aí vem os jovenzinhos lutando para servir a Deus, eles metem um pau no jovem. Ô meu, você aceitou Jesus quanto tempo? 40. Me prostituir, você foi um cara safado, rapaz. A sua sorte foi que Deus te deu amor. Mas você quer julgar o menino que está aceitando Jesus agora? Ajuda ele, meu irmão. Porque você com essa idade, você está fazendo o quê? Aí fica sem graça. Estava na prostituição, estava se drogando. O menino não é fácil não, então ajuda. Eu já fui. Pô, rapaz, eu era mesmo, um cara de jovem aí, mas me respeitava também. Né? Os pastores me respeitavam, porque ele ia também. Agora eu era coordenador desse negócio aí de jovem da serra aí, uma deve, sei lá. Que vento que eu assumi na minha vida. Que campo todo, irmão. Eu era do geral. Elivânia Costa, todo. Organizava evento aí. Evento. Rapaz, aí tem que ter. É mais de 1.000 aí, um monte de congregação.
É vendo. Mas os jovens da igreja, eu ia para a igreja aprendendo a orar, via Deus. Irmão, quando você tem Deus na tua vida, você não precisa forçar barra de ninguém. Você é exemplo. Vamos orar. Bora. Posso ir com você pregar? Via Deus. Eu quero ter o que você tem. Como é que eu faço? Ora, busca de Deus. Se você tiver um ministério, Deus vai te dar. Agora, se não tiver também, não fica triste não, porque é melhor para você. Fica com inveja não. Porque tem gente que vê alguém pregando, eu quero pregar que nem você. Então não dá. O que ele deu, ele não deu para mim. Glória a Deus. Glória a Deus que você não tem o que ele tem, meu irmão. Porque você prega. Ai, irmão Itamar, eu queria pregar que nem você. Então, meu irmão, se prepara para passar os ventos que eu passei. Pregar lá em Aracruz. Quando chegar em Portal, de moto, 125 quilos, jaca de moto. Pode chamar que não. Que treinou nada. Chegou lá, meu irmão, no Portal de Aracruz. Deus abriu o céu, a chuva. Cheguei na igreja todo molhado, sapato abriu a boca, o sapato abriu. Você sabe que a chuva, você vai passando a marcha, abriu, rasgou tudo. Cheguei com uma vergonha, rapaz, na igreja de milha atrás de mim, minha esposa. Pastor, todo sim, você me aceita pregar? É lógico, meu irmão, você vai pregar. Sentindo frio. Todo molhado, irmão. Aí eu quero ser pregador. Passa o primeiro vento, primeira chuva que ele pega, nunca mais eu prego na minha vida. Pregar lá em Nova Carapina, Jesus salvou uma alma. Nova Carapina, mora aqui em cidade continental, é longe, irmão. Pé de Muriaé, eu pregando, Jesus salvou a alma, fiquei alegre. Quando ela menina azeitona, não esqueça isso nunca. Ela levantou a mão para aceitar Jesus, Deus, chuva! Eu de moto, 125. Eu estou de moto, domingão, a chuva vai passar, eu chego rápido em casa. E a chuva não passa não. 9h40 a chuva não passa. 10 horas, não, vou esperar mais. Oi, irmão, dá uma sacola aí, coloquei na mochila a Bíblia, amarrei bem. Quando eu subi em cima da moto, foi o pneu furado. 10 horas da noite. Nossa. E onde tem borracharia, 10 horas da noite? Domingo, não tem. Falei, Jesus, vou empurrar essa moto. Vim empurrando a moto lá de Muriaé, Nova Carapina, até a cidade continental. Dando glória a Deus aí. Aí tem gente que quer ser pregador e quando vê uns ventos. Isso aí é um dos. Fora que eu tenho lugar aí que eu nem falo os pastores de gente que não vê. Vai embora, vem pregar. Aonde, irmão? Vem pregar aqui. Longe. O irmão some. O irmão some, você está pregando, eu estou falando longe. Vai perto do Rio de Janeiro. Cadê o pastor? Some. Para não te dar 100 reais de gasolina. Aí se você não tiver o dinheiro, você está no vento. Vai com confia em ninguém não, irmão. Não confia não. Vai por amor, vai sem questionar. Não confia que você fica no vento. Ou senão, se corrompe logo. Manda uma oferta logo, faz assim. Senão não vai não. Você faz para Deus, meu irmão, é vento. E olha, quando você faz para Deus, é mais negativo do seu lado que positivo, tá? Carro quebra. Carro, você está pregando lá o pessoal, o seu carro está parado, o pessoal de moto bate no carro da gente. Você está pregando, você vai ficando. Ô, irmão, que o cara viveu, não está vivo? Está vivo, mano. Rapaz, é o que Deus, negócio. Se fosse outro, ia falar carro. Não, mas você tem que ter estratégia. Você está pregando lá, o pau quebrando, meu irmão. Vai fazer uma coisa, você só perde. Pergunta esses irmãos que vai fazer obra aí. É carro, fura pneu. Tem que ter uma reserva, ó Deus. Tem que trabalhar mesmo, porque vai confiar em uma oferta. Agora, esse amor de Deus, meu irmão, é único. Eu tenho assim da presença de Deus. Glória a Deus! O amor de Deus é único. Deus é amor. Ó. Palavra aqui, ó. Pros, que é a junção. Junto. A etimologia, preposição que expressa direção ou intimidade. Mais do que com, denota voltado para face a face. A aplicação da criação.
essa aplicação do verbo, ó, Jesus na criação, ó, mostra que o verbo estava em comunhão íntima com Deus Pai, uma relação viva, dinâmica, desde antes da criação do mundo. A criação nasce dessa comunhão eterna. Comunhão, Pai, mistério. A palavra aqui, ó, Theon e Theos é diferente. Etimologia da raiz indo-europeia, né? Invocar, brilhar, Theos, sujeito, Theon, aplicação da criação. Termina com o verbo era Deus. A distinção entre o verbo e Deus Pai, mantida, mas sem negar a divindade do verbo. Isto ecoou em Gênesis, onde Deus age por sua palavra, e João revela quem é essa palavra: Cristo, o Criador. Agora isso aqui é forte, né? Jesus, ele sempre apareceu na criação. A revelação do apóstolo Paulo, pertinente a Jesus como o Criador de todas as coisas, em Colossenses 1:15. A imagem do Deus invisível. O Deus invisível. Deus invisível. O invisível é o espiritual, tá, irmão? O invisível aqui é o espiritual, que o físico não vê. Aqui, para mim, na minha ótica natural de enxergar, só está nós aqui. O mundo espiritual é invisível, porque eu estou no natural. Mas quando a minha visão espiritual abre, o visível se torna visível. Eu estou falando aqui, mas tem anjo aqui que você não vê, porque é invisível aos nossos olhos nu. Mas aos nossos espirituais tem anjo. Se Deus abrir nossos olhos espirituais, você vê demônios fazendo careta, zombando. Tem culto, meu irmão, que o diabo quer bagunçar. Aí você tem que orar, fazer aquela oração. Aquela oração pentecostal. Manda fogo. Agora, ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que no Velho Testamento ninguém via, Moisés queria, meu irmão, não viu? Ele é visível em Jesus. Quem olhava para Jesus via Deus. Primogênito de toda a criação. Esse primogênito de toda a criação aqui, ó, não é que foi o primeiro criado, não. Vou explicar isso aqui, ó. A palavra grega para a imagem aqui é ekon, que significa representação exata. Cristo é a manifestação visível de Deus, que não pode ser visto com os olhos físicos. Hebreus, capítulo de número 1, 3, 1 João, capítulo 1, 18. O Deus, né, que não é visto por ninguém, foi revelado. Ele não é apenas semelhante a Deus, ele é Deus revelado. Eu falo sempre que nas igrejas que eu estou pregando aí sobre a Arca da Aliança, hoje é um objeto cobiçado. Tanto na arqueologia. Na arqueologia eles cobiçam a arca, os teólogos, os estudiosos. Só que é uma briga terrível para saber a localização da arca, porque ela some no livro de Jeremias. E Deus falou: nem dela se lembrará, nem será mencionada. É uma lição para nós. Porque não é para pegar a arca, a dimensão, e criar uma outra arca. Por quê? A arca do Velho Testamento, ela representava a pessoa de Deus Pai. Você vê que quando a arca estava ela ficava no lugar mais santo, santo do santo, que representação a arca tinha, né, a sua tampa, o propiciatório, que havia 2 querubins, uma ponta da asa batendo, e ali tinha como se fosse a imagem do trono de Deus. Então a arca e o propiciatório representavam, é ali que Deus se revelava, Deus falava através dele. Ali a glória de Deus era visível. Uma coluna de fogo descia e Deus falava. Porém a arca, ela vai andando. Você vai ver que no decorrer da história da Bíblia, eles entram no território, a arca, ela se torna um objeto de livramento para Israel. Quando os inimigos olhavam a arca, dizia: Deus de Israel se levantou. Para os inimigos, a arca era o próprio Deus.
A arca andando, era Deus andando. A arca se levantando, era Deus se levantando. Então eles levavam a arca. Só que deu errado lá no alvo de Finéia. Agora, para Davi, principalmente para Davi, a arca era a presença de Deus. Simbolizava. Só que ela some, irmão. Acabou. A arca ela representava a glória, representava a presença, representava o próprio Deus, mas representava some. Hoje há brigas aí que eles falam da arca. A arca está lá, a arca da Nova York, a arca está na África do Sul, a arca está. E qual um monte de lugar que a arca está. Só que para nós, a arca não tem hoje a valia de nada. Por quê? Hoje nós temos Jesus. Glória a Deus. Jesus, ele é a real manifestação da presença, da glória da pessoa de Deus. Quem tem Jesus não precisa ficar correndo atrás da arca. Porque Jesus, ele é a revelação. Aquilo que era simbólico, nós temos na nossa vida a revelação pessoal, Jesus. Então Jesus, ele é o próprio Deus. E ele falou, eu e o Pai somos um, né? Antes que Abraão existisse, eu sou, eu mais do que primogênito de toda a criação. O grego é aquela palavra ali, ó, prototokos. Aqui primogênito não significa que Jesus foi o primeiro a ser criado, mas sim o supremo sobre toda a criação. Primogênito não é o primeiro a ser criado, mas que ele é supremo sobre toda a criação. Toda a criação passou por ele. A palavra indica posição de honra, autoridade e não origem. Ele é o herdeiro e soberano sobre todas as coisas criadas. Paulo está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele tem a primazia. Jesus, ele é elevado. Versículo dizer, nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus não é apenas um ser dentro da criação, mas é o agente da criação. Tronos, soberanias, principados, potestades, referentes, esses tronos aqui, domínios, que fala de, há uma tradução para isso aqui que fala sobre hierarquia angelical, porque o céu é organizado, né? O mundo espiritual é organizado. Tronos, soberanias, principados, potestades, está falando de seres criados. Olha que Paulo ele revela antes em Efésios de principados e potestades. Só que acima do principado e potestade tem tronos e soberanias, que são os patentes altas de domínios. Glória a Deus. Tá? Só que acima desses patentes altas tem um Deus que está sentado no trono. Deus é incomparável. Tem anjo, irmão, que... E esses irmãozinhos aí estão vendo um anjo. Não sente nada, o que é isso? Meu irmão, a visão de hoje, uma vez eu estava orando, estava brincando, eu estava orando a Deus, Senhor, todo mundo fala que viu um anjo, e mostra um anjo só uma vez, nem que o anjo dançar, nem que seja só um pedacinho da asa dele, me mostra. Eu levei isso a sério, orando, um dia eu estava orando de madrugada, orando mesmo. Eu morava na casa da minha mãe, eu ouvi subindo a escada uma marcha. Começou a tremer lá. Eu falei, Jesus, esse é o anjo que está vindo. Tem misericórdia. Senhor, perdoa por ter pedido o anjo, vai pedir o Senhor, deixa eu ver o anjo não. Comecei a arrupiar, ficar com medo. Falei, Senhor. Aí tem gente que eu quero ver anjo, irmão. Anjo. Dependendo da glória do anjo que se manifestar para você, você morre aqui, você cai e desmaia. Ah, Daniel! Ficava doente, rapaz, por causa das visões. Daniel ficava doente por causa das revelações de Deus.
esses homens. Você vê um anjo aí, beijo, dependendo da glória dele. Agora, se for na inocência, você não pergunta, você nem fica tonto. Agora, quando cai a ficha, você grita. Você toma um susto. Fica apavorado. Você está no estado assim. E olha que às vezes Deus envia alguém na nossa casa, a gente sabe o que é. Cristo é o centro de tudo. Ele é a origem, Ele é o meio, Ele é o fim. Vamos lá. Vai ter slide. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Neles tudo subsiste. Antes de todas as coisas, afirma a eternidade. Antes de todas as coisas, afirma a eternidade de Cristo. Ele existe antes do tempo. Acabou. Ele existe antes do tempo. Nele tudo subsiste. Cristo não só criou tudo, mas também mantém tudo funcionando. Ele é o colar cósmico que sustenta o universo. A criação não é autônoma, depende dele para existir e se manter. Meu irmão, a gente está nessa terra aqui, a gente não sabe que, meu Deus, Pai, Jesus é extraordinário. Ele é a cabeça do povo. E existe uma diferença, tá, irmão? O termo a cabeça e o cabeça. É uma diferença muito grande. O que é a cabeça do corpo da igreja? A cabeça, por isso que esse negócio de dirigir culto é sério. Porque dependendo do irmão que estiver dirigindo o culto, pode sepultar os irmãos, que ele vai matar o culto. Culto não é para qualquer um dirigir, não, tá, irmão? E culto tem esse negócio não. Aí o irmão está dirigindo o culto, o pessoal vê um papelzinho, dá uma oportunidade fulano. Vamos ouvir fulano lá. Aí tem uns irmãos, né? Rapaz, eu tinha uma raiva disso. O cara me considerando. Puxaram essa dirigir o culto. Jejuei o dia todo para dirigir o culto. Fala lá. Fala do filho de oração louvada. Calma, meu querido, eu estou ligado. Por quê? A cabeça do corpo é Jesus na frente. A cabeça, Jesus é o olho da igreja. Jesus é a boca da igreja. Aleluia! Jesus é a direção da igreja. Se o camarada estiver cheio de Jesus, Jesus está enxergando o que ele não vê. Ó, dá oportunidade de fulana lá. Não dá. O pelão não dá, não. Ouve o irmão que ele já canta. Aí o Espírito de Deus é ela lá. É ela. Oh, Deus! Isso acontece. Eu prego. Quem me conhece sabe, eu pregava para tudo quanto é lá. Um dia eu cheguei no domingo cansado da igreja. Meu sogro era vivo, meu sogro estava dirigindo o culto. Neguinho, vem cá. Me dá você prega. Falei lá, ô Tião, eu sou pregador, mas não vai sacar comigo não. Sim, vou dar para quem? Está vendo aquele obreiro lá? Dá uma oportunidade para pregar. Mas não conhece ele. Ele está na carne, velho. Fica ligado, é ele, rapaz. Mas não, é ele. E se dá, pode jogar um negócio pro meu lado. Pra você. Rapaz, tem oportunidade boa de pregar, meu irmão. Deus renovou a igreja. Porque não ele é a cabeça, a direção, a sabedoria da igreja. A sabedoria não é a sabedoria do pregador, é a sabedoria ele é a cabeça que dá o raciocínio, é a direção, é o olho, é a visão, é ele. Se eu estou cheio de Jesus é para me dar oportunidade de quem? Jesus, qual é a direção desse culto? Meu irmão, até quem está desviado, porque tem uns irmãos atribulados, vai falar do culto. É, para que culto gostoso, não vou dar nem de embora, já acabou o culto, irmão.
Vai 10 horas da noite e está perguntando. Já acabou o culto, eu ficava até liberado para virar vigília. Porque é Jesus que está na direção. Aleluia, Jesus! Ele precisa estar na direção, velho. Fica com medo de nada não. Ora, jejum faz uma parte, velho. Ora, jejum, vigia, lê a Bíblia. Fala, Senhor, vai dar, o negócio vai virar. Vai. Aleluia. Quem está ligado, velho? Essas coisas aí Jesus gosta. Jesus Cristo não é apenas o Senhor da criação, mas também o Senhor da redenção. Ó. Cabeça da igreja, isso mostra autoridade, direção. Ele não é apenas o fundador da igreja, mas ele é o governo. Agora vem a diferença. A cabeça, o cabeça é que ele é o governador da igreja. Quem manda é Jesus, irmão. Quem manda é ele. Eu glorificaria o cara aquele versículo de Hebreus, o sumo pastor, acabou. Porque tem pastor aí que ele acha que ele é maior do que Jesus. Aí tem umas famílias agora que dá dízimo alto, né, das igrejas aí. Tem família aí que eles são donos de rede de mercado, de açougue, eles dão dízimo alto. Quem manda a igreja é nós. Quem manda a igreja é nós, pastor, porque nós temos um dízimo aqui, você sabe. Se nós sair da igreja, o dízimo acaba nada. Quem manda é Jesus. Quem manda é Jesus. Se ele quiser levantar, ele levanta. Se ele quiser matar o camarada aqui para levantar um mendigo lá para qualquer lugar, ele faz. Quem manda é ele. Ele é o pastor da igreja. Ele é o sumo, ele é o governante. Ele é o dono da igreja. A expressão é essa, ele é o dono. Aleluia. E está revelado em Atos 9. Saulo, Saulo, por que me persegue? Diria Paulo, não estou perseguindo o Senhor, não. Meu Deus. Com medo, ele chama de Senhor. O hebraico é Yahvé. Senhor, quem és tu, Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu não estou perseguindo o Senhor, não. Persegui aquele povinho lá. É a minha igreja. Eita! Se mexer com o povo dele, mexe com ele. Cuidado, você está jogando uma pedra no irmão lá, pega em Jesus, aí você está lá. Porque Deus levanta irmãos que eles são simples para falar, amáveis. Agora tem homem de Deus que é Jeú. Tem homem de Deus que ele é simples, oh, meu santo, o apóstolo, oh, meus filhinhos. Agora tem gente que é Jeú. Estou indo aí, assumir a igreja aí. E se eu ver um irmão com o cabelo pintado, até um ano, hein? Aí vem a murmuração. Essas irmãs aí que ficam usando saia rachada aí, ó. 2 anos. Aí tem uns que chegam e falam, ó, Deus pastor. Mas é Deus que está estabelecendo o cara. Você vai, eu vou falar, que pastor tribulado é esse? Você joga a pedra dele e pega em Deus, porque é o homem de Deus naquele momento. Meu irmão, então você quer um homem sério. Melhor ser cego do que ser liberal demais. O homem sério ele vai cobrar para te colocar no céu. Eu tinha um pastor que ele é daquele pastor roxo. Aquele pastor antigo, rapaz. Tanto que no meu namoro neguinho não pode pegar na mão, não. Você sabe, pastor, pelo amor de Deus, que namoro de doido é esse? Crente não pega na mão. E quando você for conversar com a sua esposa, coloca o pai dela e fala, aí não, aí você está ficando. O pai dela tem que ficar do seu lado. Mas eu passo um homem de Deus, rapaz. De Deus. Faz cobrar. E na época que ele era pastor de igreja, era diferenciado. Homem de Deus. Tinha os seus erros. Então tem gente que pensa, aí você joga uma pedra desse camarada, pega em Deus. Tem pastor que a gente gosta dele, né? Rapaz, tem pastor bonzinho demais, rapaz. Pastor é bom, agora tem pastor. O pastor vai ter um aniversário lá em casa lá. Eu não gosto de aniversário. Ele faz. Não, eu não gosto de aniversário. Só que é Deus é do camarada. Tu vai entender isso? O Edmar, você gosta de Edmar? Não. Vai lá, você foi evangelista Edmar? Tá lá no... Ah, sei.
E aí foi passou e falou assim, ó, não gosto que ninguém vá lá na minha casa. Eu falava, não. Eu falava isso aí. Tem esse negócio. Não, lá em casa lá ninguém vai lá não, você vai ficar perto da minha mulher. Eu falava, mas vai ficar tudo com medo assim, ó. Mas era homem de Deus, mano. Ele é homem de Deus. Ó. Mas a gente tinha esse negócio com ele lá que você ficava com medo. Jesus ele é um governo. Vocês ficaram, cara, faz você isso aí. Jesus ele é um governo. Quem manda é Jesus. Quem manda é Jesus. Quem manda é Jesus, não tem nada. Aí eu mando a igreja, não manda, quem manda é Jesus. Glória a Deus. Tem uns homens aí que eles acham que eles. Parece uma brincadeira. Pastores territorialistas, né? Territoriais. Apacentadores de porcos. Que é a mania dos demônios. A legião vira rogando, não deixa sair desse território. Deixa entrar nos porcos. Jesus liberou. Entrou nos porcos, os porcos não entraram, morreram. Depois que os porcos morrem, apareceram os pastores de porco. Só aparece quando os porcos já estão mortos. Pastor de porco só chega atrasado. Quando o cavalo está desviado, quando o pau está quebrando, quando já tem gente morta, aí chega. Aí quando ele chega, tomaram um susto. Porque o camarada que tinha o demônio, está nos pés de Jesus, andava nu, se ele andava nu, ficava em deserto, cemitério. A Bíblia diz que ele cavava crânio, né? Pegava pedra, batia na cabeça, aí ficava ali caçando demônio, fazendo pelo resto de mortais de gente lá. O camarada vivia fedido. Ele está vestido, se ele vestiu, tomou um banho, está limpo. Porque Jesus faz isso. Além de nos vestir, ele nos limpa. Está vestido, está nos pés de Jesus ali. Quando os pastores viram isso, tomaram um susto. Ninguém chegava perto desse cara agora estava mansinho nos pés desse camarada. Não. Vai embora do nosso território. E falou lá, ó, saiu divulgando o que Jesus tinha feito lá, mas negativo. Esse camarada aí, tem um negócio dele aí que é mais forte que ele. Pedir Jesus para sair do território. Tem pastores assim, que são territorialistas, que é, quem manda aqui sou eu, ó. Aí eles se atrevem a falar doideira, né? Só prega na minha, aquele ó, fulano só prega na minha igreja o dia que eu morrer. Aí Jesus quer que fulano prega aqui, você vai sair do caixão, porque Jesus te mata. O dono é ele, meu irmão, quem manda é ele. É lógico que o pastor tem que ser zelo, tem que guardar essa doutrina, não vai dar também não. Agora estou falando de pastor territorialista, quer mandar mais do que Jesus. Mas quem manda é ele, porque Jesus ele é o governo. Oh, Deus. Ele que governa todas as coisas. Amém. Isso daí vamos falar aqui. Você nem me falou o horário, irmão? Já, pelo amor de Deus. 9h20 já. Semana que